lhe contar uma história da Bíblia. História que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, uma boa noite. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja. De repente, alguém de outra igreja está participando deste encontro nesta noite. Louvamos a Deus pela sua vida também. E aqueles todos que nos acompanham pelas redes sociais, nosso muito bem-vindo a mais uma vez a sua participação, o seu envolvimento. Não esqueça de se inscrever, dê o seu like. Com certeza isso será muito importante para você e também para a nossa igreja. Queremos também dizer aos irmãos e aos amigos que nós estamos com as nossas atividades presenciais ainda neste mês de dezembro, na parte da manhã de 9 às 10 e à noite de 19 até as 20 horas. Queremos também lembrar que tivemos um final de semana, semana que passou, muito abençoado com o Projeto Vida 2021. Sexta, sábado e domingo, 3, 4 e 5, nós tivemos ali com um grande projeto. Deus nos abençoou. Aproximadamente 100 pessoas participaram do evento, ao todo, entre aqueles que trabalharam, aqueles que ajudaram, como também aqueles que foram atendidas. 176 pessoas foram atendidas no projeto. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu. E o ano que vem, se Deus assim permitir, no mês de junho e no mês de dezembro de 2022, nós retornaremos com o Projeto Vida, com certeza, para levar a mensagem salvadora, transformadora de Cristo Jesus. Este ano, nós tivemos como tema Jesus Cristo é a única esperança e a divisa Atos 4:12. Então eu quero agradecer as orações. Quem sabe quem está me ouvindo nesta hora orou para que esse evento pudesse ser um evento orientado por Deus e, evidentemente, um evento de sucesso. Essa é a nossa palavra, é a nossa oração. O nosso estudo de quarta-feira, ou melhor, as quartas-feiras, é da revista Palavra e Vida, revista editada pela Convenção Batista Fluminense, uma convenção que abriga mais de 1.250 igrejas e mais de 600 congregações da Convenção Batista Fluminense. O nosso estudo de hoje é a lição de número 10, Vivendo Acima da Média. A primeira carta, então, a Timóteo. E o texto básico, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. O autor desta revista, ou dessa edição, é o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele coopera com a igreja Copa Leme, na cidade do Rio de Janeiro. Então fica aqui o nosso convite para que você se sinta à vontade no nosso meio. Teremos um estudo e um culto muito abençoado na noite de hoje. No próximo domingo, no dia 12 de dezembro, segundo domingo, teremos então as comemorações do Dia da Bíblia. Então, você também é o nosso convidado para participar do nosso encontro em comemorações ao Dia da Bíblia. Então fica aqui o nosso convite
para que você possa então participar. Um novo tempo em 2021 é a nossa oração. Amém. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. Olá, crianças! Boa noite, tudo bem? Então, esse mês de dezembro comemoramos o mês da Bíblia, né? Então a gente já vai falar um pouquinho sobre a Bíblia. E muito interessante que a Isadora ganhou, né, filha? O melhor presente de aniversário que poderia receber, a Bíblia Sagrada, né, filha? A primeira Bíblia da Isadora. Olha como ela é linda, amiguinhos. Ela é toda rosa, estampada e de bolinhas. É linda. Olha, tem a dedicatória, né, filha, que a tia Sandra escreveu. Já Aí tem, ó, Jorge. ilustrações, olha, tem as gravuras. Muito linda a Bíblia. Tem né? pequeno versículo. Tem, e de fácil entendimento, né?
Almeida, revista corrigida. Aí tem tudo de Deus nessa Bíblia, né, papai? A Bíblia, amiguinho, se divide em duas partes. É, pessoal. O Antigo e o Novo Testamento. Nos 39 livros do Antigo Testamento, ela nos mostra como Deus, o Criador de todo o universo e da mais bela obra de arte de toda a criação, o homem e a mulher. Ela nos conta sobre o grande amor e o cuidado de Deus tinha com eles. Assim Deus preparou um lugar maravilhoso para Adão e Eva pudessem viver felizes. O inimigo de Deus não gostava de Adão e Eva e fez de tudo para que eles desobedecessem a Deus e sofressem o grande castigo, a morte. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus e foram expulsos daquele lugar maravilhoso. Foi por eles terem desobedecido a Deus que a morte entrou no mundo. Parecia que tudo estava perdido, mas Deus fez uma grande promessa para eles. Um dia, o homem nasceria e morreria para nos salvar. O Antigo Testamento termina esperando o cumprimento dessa promessa da salvação. E no próximo encontro, amiguinhos nossos, a tia-avó falará sobre o Novo Testamento. Será a continuação. Aqui, amiguinhos, olha que interessante. Conhecendo a Bíblia. A Bíblia é o registro das ações de Deus ao longo da história. Nela aprendemos sobre Deus, sobre a criação do universo, do homem e da mulher. Ela também nos ensina como é grande o amor de Deus por suas criaturas. Como ele desenvolveu um plano para salvar todas as pessoas. Este plano foi realizado por Jesus, que morrendo pelos nossos pecados, trouxe a salvação a todos aqueles que acreditarem em seus ensinamentos. A Bíblia foi escrita ao longo de muitos anos e teve vários escritores. Eles escreveram em épocas e lugares diferentes e da forma que eles sabiam escrever. Posteriormente, estes escritos foram organizados em Antigo e Novo Testamento e estão divididos da seguinte maneira: o Antigo Testamento, Lei ou Pentateuco. Esta divisão corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. E nós teremos, amiguinho, a participação da Isadora, que ela vai nos ajudar falando cada livro do Pentateuco. Isadora, quais são os 5 livros do Pentateuco? É o livro de Gênesis. É o livro de Êxodo. É o livro de Levítico. Livro de Número. Deuteronômico. E agora são livros históricos. Esta divisão inclui 12 livros. Isadora, quais são os 12 livros históricos? Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Livros poéticos. Os livros poéticos são 5. Quais são, Isadora, os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E agora vem os livros proféticos. Esta parte do Antigo Testamento corresponde a 17 livros, de Isaías a Malaquias. Eles são subdivididos assim. Os livros proféticos são divididos em 2 classes, sendo profetas maiores e profetas menores. Isadora, fala para os amiguinhos quais são os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel.
E agora, Isadora, fala para os amiguinhos quais são os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ágil, Zacarias, Malaquias. Muito bem, Isadora, isso mesmo. E assim, amiguinhos, está dividido o Antigo Testamento. E no próximo vídeo, assim Deus permitindo, iremos falar sobre o Novo Testamento, com a participação da Isadora. Agora, amiguinhos, vocês irão assistir um vídeo musical sobre a Bíblia. Até já! E então, pessoal, vocês entenderam? Devemos nos afastar de tudo que é mal. Assim, poderemos nos aproximar de Deus e aprender mais sobre Ele. Eu quero aprender mais sobre Jesus, Ana. Eu sei uma maneira muito legal para conseguir isso. Podemos aprender mais de Deus lendo a Bíblia. Falou tudo, Ed. A Bíblia é mesmo um livro muito especial. Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros.
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a Bíblia. Amém? Amém! E aí, amiguinhos, vocês gostaram do vídeo? Muito interessante, né, amiguinhos? Então tá, então o próximo vídeo, continuaremos falando sobre o Novo Testamento. Tchau, amiguinhos. Beijo, saudade. Fico com Deus. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Olá, irmãos amados, aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos dar continuidade ao resumo das lições da revista Palavra e Vida. Hoje vamos estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos aprender nesta carta aquilo que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, elas são chamadas de cartas pastorais, pois foram escritas e enviadas pelo apóstolo Paulo aos seus companheiros de viagem, pastores que se tornaram, e estas cartas têm o objetivo, em grande parte, de tratar dos deveres dos líderes, bem como da missão da igreja como um todo. Nós vemos que Timóteo era o filho de pai grego, seu pai era um gentio, portanto, e sua mãe Eunice era judia, que se convertera ao evangelho juntamente com sua avó Lóide. Ele era natural de Listra, uma cidade romana, e que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de estar ali pregando o evangelho. E ele foi companheiro, Timóteo foi companheiro do apóstolo Paulo em muitas outras viagens missionárias, e inclusive por ele circuncidado para, de alguma forma, evitar críticas dos judeus por parte dos judeus quanto àquele companheiro. Timóteo, então, trabalhou e colaborou com o apóstolo Paulo em várias cartas também. Ele é citado na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Coríntios, na carta aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon. Paulo chama este companheiro Timóteo de cooperador, também de meu filho amado e meu verdadeiro filho na fé. Timóteo era relativamente jovem, mas Paulo o incentivava a ser modelo na sua fidelidade. Então nós vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo ensina
a Timóteo, bem como ele deveria transmitir esses ensinos à sua própria igreja e às igrejas. Chegamos até hoje com essa carta que é fundamental para a liderança da igreja. A igreja precisa ser sempre a coluna e o fundamento da verdade. Vejamos algumas lições importantes, portanto, que o apóstolo Paulo ensina. Primeiro, cuidado com as falsas doutrinas. É isso que ele vai explicar logo desde o início na sua carta. O cuidado para com as heresias. As heresias, elas foram um perigo para a igreja naquela época, mas ainda hoje trazem muita confusão. Confusão moral, confusão doutrinária. Nós vamos observar que esse assunto acerca da falsa doutrina permeia toda a carta de Paulo, essa primeira carta de Paulo a Timóteo. Falsas doutrinas, a lei e o evangelho. As heresias, elas aparecem na igreja, às vezes de um modo muito sutil e outras vezes explicitamente, como se fosse uma novidade, trazendo sempre desordem, pois são armadilhas de Satanás contra a verdadeira igreja do Senhor. Paulo já tinha pedido a Timóteo para ficar atento àquilo que alguns hereges estavam trazendo à igreja, e ele então adverte a Timóteo para que Timóteo pudesse admoestar. Admoestar aqui no caso é um termo como se fosse um termo militar, que significa dar ordens rigorosas. As heresias, elas são sempre mentiras, e o pastor ou o líder da comunidade precisa agir de forma firme contra esses ensinos errôneos que trazem destruição e confusão à igreja. O tempo tão precioso não deve ser desperdiçado com discussões e assuntos que são de menor relevância, como no caso Paulo cita aqui nessa carta sobre fábulas, mitos, genealogias, que aqueles homens e aquelas mulheres tratavam dessas coisas como sendo sublimes, mas que na verdade eram simplesmente interpretações alegóricas daquilo que talvez lendariamente se trazia do Antigo Testamento, baseado em alguma personagem do passado e suas genealogias. Portanto, Paulo vai advertir e argumentar que, na verdade, a lei ela é boa quando usada de forma legítima, mas que para quem pratica a lei, ela é justa. Mas quem já é justo, quem pratica, na verdade, a lei ela é inoperante. E é isso que o cristão deve ter em sua vida, não é? A prática, a vivência da verdadeira graça do Senhor, que faz com que a lei se torne operante na nossa vida. Para os pecadores, no entanto, ela se opõe à sã doutrina e deve ser então promulgada. A lei do Antigo Testamento já tinha ocupado ou cumprido o seu dever no devido tempo. Sendo assim, o Evangelho da glória de Deus, como ele diz aqui no verso 11, torna o padrão pelo qual toda a lei deve ser cumprida e torna-se agora a sã doutrina. Ou seja, o Evangelho da graça de Deus é a lei que deve permear o nosso pensamento. Também o apóstolo Paulo vai falar, no capítulo 4, os versos 1 até o capítulo 5, versículo 2, acerca das falsas doutrinas e da apostasia. Então Paulo recebeu expressamente orientação da parte do Espírito Santo e retoma esse assunto, investindo contra os falsos mestres e seus ensinos. Ele se refere aos últimos tempos como sendo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos vivendo esses verdadeiros últimos tempos, e os apóstatas, eles darão ouvidos nos últimos tempos, como diz aqui o texto, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, os falsos mestres, eles são pessoas hipócritas que, de uma forma mentirosa, têm cauterizado a própria consciência. Existe de alguma forma uma aparência de devoção, de rigor ético, como se fosse uma máscara ilusória, que diz o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, e que corrompem a muitas pessoas. Portanto, isso é um fato.
E essas pessoas estão, na verdade, a serviço do mal. Por isso tem a mente escravizada, uma mente insensível, que é incapaz de, na verdade, discernir entre o bem e o mal. Aqui então no capítulo 4, versículo 3, Paulo apresenta algumas características desses falsos ensinos, como, por exemplo, a proibição de casamento, a abstinência de alguns alimentos, como se isso fosse algo sublime. Proibir o casamento, por exemplo, como ele diz aqui, é uma orientação gnóstica baseada no dualismo, que afirmava, né, que a fé, na verdade, a matéria é má, e inclusive o corpo humano. Dessa forma, o verdadeiro religioso devia fazer tudo o que podia para viver libertado dessa vida, ou desse corpo, ou dessas condições humanas. Então nós vemos que isso é completamente contrário a tudo aquilo que Deus criou como bom e estabeleceu quando uniu o primeiro casal. Portanto, existem aqui algumas situações que devem ser bem estudadas, bem esclarecidas, como a questão também de comer determinados alimentos ou não, como se isso fosse algo gracioso ou pudesse trazer de alguma forma algum tipo de bênção, algum tipo de mais espiritualidade. Então, Paulo diz que nós devemos receber todos os alimentos com ações de graça. E esses alimentos recebidos assim pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, se tornam bênção para todos nós. O grande princípio que combate então este erro é que tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada deve ser recusado. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala acerca das falsas doutrinas, ele faz uma alusão à questão do dinheiro. Ele retorna a esse tema da falta doutrina no capítulo 6, a partir do verso 3 até o 10º, e ele fala que se alguém ensina uma outra doutrina, o ponto fundamental aqui deste caso da heresia é que se dá quando algumas palavras, né, elas são colocadas como se fossem palavras de uma profundidade, e na verdade elas não concordam com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Desviar-se do Evangelho implica em desgraça, pois as sagradas palavras são sadias em si mesmas e elas transmitem bem-estar espiritual a todos que a recebem pela fé. Qualquer pessoa que troca a palavra de Deus por alguma outra doutrina está se ensoberbecendo, ao invés dessa pessoa, na verdade, possuir algum entendimento, de fato, ele nada entende. E essas questões, não é, também trazem um resultado muito perigoso, que naqueles dias, não é, Paulo está dizendo que os líderes, de alguma forma, se tornavam corruptos, perversos, e chegavam a supor que a piedade é fonte de lucro. Parece que nós estamos ainda vivendo nesses dias falsos mestres que demonstram piedade para se promoverem ou exigem algum dinheiro para explanar as suas orientações. Sabemos, portanto, que Paulo não é contra os oficiais da igreja, os pastores e líderes, receberem o seu sustento, pois ele vai dizer mais à frente que digno é o obreiro do seu salário. Mas a questão aqui é que ele é contra os que fazem do dinheiro o seu objetivo principal, mercadejando assim a fé alheia. No versículo 10 deste capítulo, está dizendo, ele diz, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é notório isso, esse é um problema seríssimo que o apóstolo Paulo vai apresentar, portanto. Segunda coisa que ele vai falar para Timóteo é acerca do zelo pelo ministério e pela oração. Como é fundamental a oração. Naquele capítulo, no capítulo 2, então, ele vai explanar acerca desse zelo que cada líder e que cada membro da igreja precisa ter pelo ministério e também pela oração.
Então, ele vai dizer que, acerca de algumas diretrizes para esse ministério do apóstolo de Timóteo e também de todos os líderes, que a primeira exortação é que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas, de todos os homens. Observamos, portanto, que a oração ela tem lugar preponderante no ministério. A intercessão deve ser por todas as pessoas. Então, não existe aqui diferença entre partido político, entre gênero, entre questões sociais, ricos e pobres. A igreja tem que ser este lugar de oração, de clamor do Senhor para todas as pessoas, pois Deus, na verdade, deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade de que Cristo deu a sua vida por toda a humanidade. Muitas vezes, o sentimento exclusivista ou de separação, em algumas comunidades impede que a igreja até mesmo ore e pregue o evangelho em toda a sua inteireza, como era o caso ali em Éfeso. De uma forma especial, os governantes e as autoridades devem ser alvo de nossas orações. Será que a sua igreja e você tem orado pelos líderes, inclusive os políticos? Duas razões o apóstolo coloca aqui para uma vida de oração como a igreja. A primeira é que nós podemos esperar que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Está no capítulo 2, verso 2. Portanto, para que tenhamos uma vida sossegada, uma vida em sociedade que seja respeitosa, nós precisamos orar pelas autoridades e por todas as pessoas, pelos nossos vizinhos, pela rua que nós vivemos. E nós devemos, então, ter piedade, e diz respeito a esta palavra, a uma atitude de verdadeira reverência a Deus e respeito, uma seriedade moral que leva a um comportamento digno. Então, nós vemos que, em outras palavras, quando nós temos paz na vida, a santidade e a justiça prevalecem. Segunda razão que Paulo coloca para a oração permear a vida da igreja, de cada cristão, é que isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Portanto, se agrada a Deus, só isso já é motivo suficiente para cada um dos crentes orarem por todas as pessoas. E por que agrada a Deus? Porque, como Salvador, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, versículo 4. Para que as pessoas sejam salvas, elas precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, precisam se converter, tornando-se conscientes de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Paulo mesmo dá testemunho de que ele foi um pregador dessa boa nova. Terceira coisa que o apóstolo Paulo vai apresentar a Timóteo é que, e está no capítulo 3, a partir do verso 1 até o 16, são orientações para os líderes. E ele então vai falar da personalidade desse líder. Paulo está preocupada com o futuro da igreja, com as gerações futuras, as novas lideranças, e ele então vai focalizar na qualidade das pessoas, daqueles que desejam servir, daqueles que aspiram, à liderança, e ele então vai propriamente falar acerca dos deveres dessas pessoas. Mais importante que para o apóstolo Paulo era o caráter do líder do que as suas atribuições. Os deveres podem ser aprendidos, mas o caráter só Deus pode transformar. Os falsos mestres que ocupavam algumas posições de liderança, eles podiam até enganar aqueles mais indoutos e realizar até muitas tarefas. Porém, o apóstolo Paulo fala que pastores e diáconos não podem se colocar numa posição desta forma diante do Senhor. Ele inicia dizendo que esta palavra que passa a falar, ela é fiel. E, dada a importância que está associada à tarefa do líder, os oficiais são chamados de bispos, presbíteros,
que significa superintendentes, e também os diáconos, que compartilham da liderança juntamente com o pastor. As qualidades dos pastores e dos diáconos são apresentadas de certa forma, não é? Aqui coloca-se uma lista dessas características que devem fazer parte do caráter da vida de um líder. Ou seja, ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele vai falar acerca do caso dos diáconos, acerca das diaconisas, de tal forma que a qualidade é que sejam primeiramente experimentados e depois de uma avaliação cuidadosa sobre o seu caráter e conduta passada, se mostrarem irrepreensíveis, devem assim ser ordenados para exercer o diaconato. Portanto, eu concluo esse breve resumo dizendo que a grande preocupação do apóstolo Paulo era com os líderes das futuras gerações, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele escreve a Timóteo animando para que não ele pudesse perder, não é, a fé diante de tantas contradições e diante de tantas falsas doutrinas que estavam entrando de alguma forma para a igreja. E ele o orienta acerca desses perigos iminentes das falsas doutrinas, e ele permeia toda a carta falando acerca sobre isso, e o seu apelo é para que se pregue a sã doutrina, as palavras do Senhor Jesus Cristo, assim como foi naqueles dias ali em Éfeso, também nos dias de hoje é preciso agir da mesma forma para se evitar grande confusão moral, grande confusão teológica. Nós cremos que a oração, como o apóstolo ensina, é a base e o sustento do ministério. É o sustento do ministério de uma igreja. Por isso as orientações, elas são insistentes ali sobre a oração. O apóstolo ordena isso, ele orienta de uma forma muito eficaz, e para que haja ordem na igreja, para que haja ordem nos cultos. E os líderes são responsáveis pelo ensino, pela administração da igreja, pelo zelo do ministério de fé que nos foi revelada, da fé que nos foi revelada. Por isso eles devem ser modelos na conduta da congregação, e que tem o dever de cuidar de alguma forma dos seus líderes como autoridades estabelecidas pelo próprio Deus para conduzir desta forma a igreja. Eu espero que você possa ter um ótimo estudo, que você possa de fato buscar junto com os seus pares aí na classe verdadeiramente o melhor que você possa aprender acerca desta carta juntamente com a sua igreja. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Amém. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar.
Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora eu sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos e compartilhe nossos vídeos. E amiguinhos, não se esqueçam de juntar moedinhas no cofrinho missionário. Nossas ofertas serão muito importantes para os nossos missionários. Então vamos ofertar. Jesus Cristo é a única esperança. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijo no coração.